A paz do Senhor, mulheres com propósito. Estou aqui, mais uma vez, depois de alguns dias aí sem conseguir gravar alguma coisa, dias muito trabalhosos, dias muito intensos, mas a gente não pode deixar de seguir, as direções de Deus, aquilo que é propósito de Deus para nossa vida. Então eu tô aqui, para deixar aí mais uma palavra do Senhor, mais uma direção do céu para sua vida. E eu espero que sirva, para você. Eu espero que o Senhor fale, no seu coração, através dessa palavra, dessa pequena palavra, E eu sempre falo daquilo que Deus está trabalhando em mim, daquilo que Deus tem falado comigo, daquilo que o Espírito tem ministrado no meu coração, E eu tenho vivido dias de muitas batalhas, guerras, batalhas espirituais, porque os propósitos de Deus, eles vão suscitar guerras, ao nosso redor, E o apóstolo Paulo falou, para a gente se revestir das armaduras de Deus e depois de fazer tudo isso, ficar firme, porque vai vir, os embates vão vir, e tem vindo muitos embates, mas eu louvo a Deus porque dentro desse processo, desses embates, o Senhor tem me ensinado muita coisa. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado a desfrutar o processo, a aprender no campo de batalha, Deus tem me dado muitas estratégias, assim, eu tenho aprendido coisas valiosas nesses dias, de guerra, de batalha, de peleja. Não tem sido fácil não, tem dias que são bem penosos, bem duros, mas eu vejo que Deus, ele tá no negócio, Deus, ele tá no controle, e às vezes vem mesmo os dardos inflamados do maligno. Por isso que uma parte das armaduras, da armadura de Deus é o escudo da fé, porque ele nos protege dos dardos inflamáveis de Satanás. Com esse escudo que a gente vai combater, toda aquela seta que vem, para nos entristecer, para nos abater, porque vai vir. A gente precisa usar a fé como escudo para poder, jogar para longe aí esses dardos malignos, Mas o que eu quero passar aqui hoje é sobre estratégias de Deus, estratégias que Deus nos dá no meio da guerra. Porque tem guerra que a gente passa que Deus, o próprio Deus, vai permitir a gente passar para a gente aprender, para nos ensinar. E é no meio da guerra que o Senhor vai te dar estratégias, vai te dar direções específicas. Por isso que no meio de uma guerra, uma mulher de Deus, ela não pode estar desapercebida. Ela não pode estar desbaratinada, ela não pode deixar a luta cegar o entendimento dela. Então, uma coisa que eu aprendi é que no meio da guerra eu preciso parar para buscar a Deus e pedir a Deus que abra os olhos do meu entendimento, porque só com os olhos do entendimento aberto é que eu vou perceber as direções que Deus está me dando, É com oração, é com palavra e com jejum, porque no jejum a gente se humilha, no jejum a gente rasga o nosso coração, porque o jejum não é só para você ficar sem comer, é para você rasgar o seu coração, para você confessar os seus pecados, para você desobstruir o canal que te dá acesso a Deus, porque a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Então no jejum a gente vai se humilhar, porque o povo de Israel jejuava para quê? Para se humilhar diante do Senhor, Se humilhar, eles falavam, com pano de saco, cinza, com jejuns. Então o jejum não é para você exigir nada de Deus, é para você se humilhar diante do Senhor, para você ali ter os seus pecados, perdoados ali, a tudo que te impede, tudo que tem de impedimento entre você e o Senhor vai sair, para que a tua oração ela tenha um efeito eficaz na presença do Senhor. Por isso que Daniel jejuou. Por isso que Daniel fez ali os seus propósitos diante de Deus, porque ele estava em oração, ele estava em busca de algo, ele estava num propósito com Deus, ele precisava que a oração dele fosse certeira, não poderia haver impedimento. E se você for reparar, todos os servos de Deus que se humilhavam diante de Deus com jejum, eles sempre se humilhavam pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado do seu povo, pelos pecados do seu povo. Então, a gente precisa ter essa afiação com Deus no meio da guerra, porque a guerra é para te ensinar. Isso que Deus tem falado comigo. Eu estou te dando experiência. Nessa busca você está obtendo experiência.
Então a gente precisa estar muito atenta. Por isso que a gente precisa estar buscando, orando, lendo a palavra. Meu Deus, quantos insights assim do céu eu tenho recebido através da palavra de Deus. Jejuando, orando e meditando na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai te dar estratégias valiosíssimas. E quando você está nessa ligação, você está ali em oração, isso não quer dizer que, né, você não vai sentir a luta. A gente sente porque a gente é carne. Mas se você está nessa ligação com Deus, buscando, orando, jejuando, né, e consagrando a tua vida ao Senhor, você vai perceber com mais facilidade as estratégias que o Senhor está te apontando. Esses dias eu recebi uma estratégia da parte do Senhor e eu até comentei com umas irmãs da minha igreja. A gente está aí às portas de um evento, né, de mulheres aqui na nossa igreja, e o tema desse evento é Prontas para a Batalha. Eu falei, meu Deus, por que eu fui escolher esse tema, né? Mas não foi eu, né? Foi o Espírito Santo que me deu, que me revelou esse tema. Porque o Senhor queria me dar uma experiência nova e realmente estou tendo uma experiência nova, né? De tantos eventos que eu já fiz, esse está sendo, assim, muito diferente. Mas depois que acontecer, né? Depois que vier a vitória final, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas aí eu comentei com as irmãs, falei, olha, Deus me deu uma estratégia muito, assim, poderosa. Eu chamei 5 irmãs e elas até se assustaram, riram. Eu falei assim, olha, vocês vão ser as minhas conselheiras de guerra. Eu tô formando aqui um conselho de guerra, né? Vocês vão ser a minha equipe de conselheiras de guerra. Porque eu estava analisando a palavra de Deus e vendo que todos os reis, os líderes que o Senhor levantava, eles tinham uma equipe de conselheiros de guerra, eles consultavam pessoas antes de ir para as suas batalhas. Eu falei, meu Deus, que interessante isso. E eu peguei aquilo para mim, eu senti que aquilo ali era um insight de Deus. Era o Espírito Santo de Deus falando comigo, olha, você tá levando uma carga muito grande sozinha. Igual, né, Deus usou o sogro de Moisés para ele, ó, essa carga é muito pesada para você carregar sozinho. Você precisa de ajuda, você precisa levantar pessoas espirituais, pessoas maduras, pontuais, que vão te ajudar nesse propósito que o Senhor colocou diante de você. E ali o Senhor foi me apontando as irmãs e foi muito precioso porque para cada uma ali o Espírito de Deus me deu uma direção, né, para elas estarem a par daquele assunto ali, encaixou certinho com as irmãs. E eu fiquei muito feliz porque eu vi que foi uma direção do Senhor, né? No meio de todo aquele vendaval, no meio de todo aquele processo, eu consegui perceber um insight poderoso de Deus, né? Fora outras coisas que o Senhor tem falado comigo. Mas isso eu só pude perceber por quê? Porque eu tenho buscado a face do Senhor pela misericórdia. Porque se eu não estivesse buscando, tudo que está acontecendo estaria tapando a minha visão, porque tem acontecido coisas que assim, realmente para me tirar do prumo, para me tirar para me desequilibrar. As lutas que tem vindo, tem lutas que vai vir na sua vida, se o propósito que Deus tem contigo é grande, é aquilo que vai vir, o diabo vai vir com coisas para te desequilibrar. Uma coisa que eu tenho percebido, eu anotei até nesses dias no meu caderninho, lições que Deus tem me ensinado nesse processo. E uma das lições que eu aprendi é que o diabo, ele olha para você e ele analisa o teu crescimento espiritual, emocional, né, ministerial. E ele vai vendo que coisas que antes te atingiam e hoje não te atinge mais, não serve mais para ele como arma para você. Então ele vai usar armas mais potentes. Eu lembro que na outra igreja que a gente dirigiu, eu me incomodava muito com o que as pessoas pensavam. Então eu ficava muito preocupada em agir pensando na análise que vinha das pessoas, né? Então, assim, se alguém fizesse um comentário, uma crítica, aquilo já me abalava um pouco. Então, como o inimigo sabia que isso me abalava, o diabo usava muitas pessoas. Só que eu comecei a buscar Deus em cima disso, Deus começou a falar muito comigo e o Senhor me curou disso. O Senhor curou era uma raiz de rejeição, né? Enfim, Deus palestrou muito comigo acerca disso e eu fui curada. Hoje em dia, isso não me incomoda mais. E era uma coisa que me incomodava tanto que eu não gostava nem de postar vídeos. Hoje eu faço stories, eu tô aqui gravando esse vídeo. Antes eu jamais faria isso, porque eu ia ficar pensando, quando as pessoas verem esse vídeo, quando alguém da minha igreja ver esse vídeo, o que eles vão dizer de mim? Vão dizer que eu tô metida, que eu tô soberba? Eu pensava N coisas, então eu jamais faria o que eu tô fazendo aqui agora. Mas o Senhor me curou, então hoje eu penso o que Deus vai pensar de mim, o que Deus quer de mim,
né? Esse canal é um propósito de Deus, que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu tô fazendo porque é um propósito do Senhor. Eu fiquei aí, você vai ver aí meu último vídeo, tem muitos dias, eu acho que tem quase 15 dias. E por causa de muitas lutas, muita tribulação, acabei não gravando mais. Mas esses dias o Senhor começou a falar muito no meu coração. Olha, o propósito que eu coloquei no teu coração, não deixe para trás o propósito. E aí eu voltei aqui hoje, né, pra não deixar cair por terra aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E assim, não pensando em o que as pessoas vão pensar, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça, pensar o que Deus está pensando de mim, não as pessoas, porque as pessoas vão falar mesmo, né? Não importa o que você faça. Então, isso aí não tem relevância. Eu aprendi a não me importar mais com isso. Então, depois que eu fui curada disso, o que aconteceu? O inimigo, ele começou a usar outras armas. Esses dias eu tava falando com o Senhor, eu falei, Deus, eu tô percebendo que agora as armas que o diabo tá usando são muito mais poderosas. Agora tá vindo de cima, tá vindo, assim, de escalas acima de mim. E, nossa, eu tô passando experiências muito diferentes com o Senhor. E, assim, quanto mais você avança, né? Quanto mais você sobe de nível com Deus, os níveis das guerras também vão aumentar. Então, a gente precisa de estratégias específicas do Senhor. Então, uma palavra que eu tenho para você hoje, mulher, não deixa a luta tirar o teu equilíbrio mental. Porque se você se desequilibrar, você não vai perceber, você não vai conseguir ouvir, você não vai conseguir entender o que Deus está falando, a direção que Deus está te dando. Né? No meio da luta vai acontecer várias coisas. Então, em momentos você vai se entristecer, em momentos você vai se chatear, em momentos você vai se irar. Emoções são comuns. Elas dão em gente, como a gente. Não dá no poste nem no cachorro. Emoções dá em nós. Só que você não pode deixar que essa emoção dite a regra da sua vida. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. A ira é uma emoção, mas você não pode deixar que essa ira dite, né, a regra ali, o que você vai fazer, como você vai agir, como você vai se posicionar. Você não pode deixar isso acontecer. Então, no meio de todo esse processo, a gente tem que estar em contato com Deus constante, para que o Espírito venha tomar a direção da nossa vida e não a nossa alma, porque na alma reside as emoções. Então, se você deixar a tua alma tomar conta, aí são as suas emoções que vão ditar a regra. E aí, quando as suas emoções começam a ditar a regra, você não consegue ouvir nem perceber as direções, as estratégias que o Espírito Santo está te apontando. E isso é muito perigoso, porque se você não ouve as regras, as estratégias, as direções de Deus no meio da batalha, a derrota é quase certa, porque você vai começar a andar sem direção, você vai começar a andar, né, como um cego no meio de um tiroteio, sem saber para onde está indo. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Então, busque a face do Senhor, né? Jejue, Deus tem falado muito comigo acerca de jejum, muito, porque o jejum é algo que vai amortecer a tua carne e deixar o teu espírito sobressair. Eu estava agora mesmo conversando com uma amiga, né? E ela dizendo que Deus falou com ela, né? Algo muito parecido do que Deus havia falado comigo. Deus disse para ela, né? Se você não consegue dominar, não tem domínio sobre a comida, sobre o teu estômago, você não vai ter domínio sobre mais nada nessa vida, porque você não domina nem a você mesmo. E eu falei, uau, é interessante, é isso, é do céu, é o que Deus tem falado comigo há muito tempo, há um pouco mais de um ano Deus falou isso comigo, porque eu queria mais profundidade, queria mais intimidade com Deus, mas eu jejuava muito pouco. Eu sempre fui de orar, mas de jejum era pouco. E estava faltando isso, para eu ir um pouco mais fundo com o Senhor, né? Para eu ter mais ligação com Deus, porque tinha direções que eu não conseguia enxergar. Por quê? Porque a minha carne estava muito latente, as minhas emoções estavam muito latentes. Por quê? Porque eu não tinha domínio sobre mim mesma, não tinha. As minhas emoções é que falavam, e para você ter domínio sobre você precisa começar dominando o quê? Teu corpo. Como que você domina o teu corpo? Hoje você não vai comer. O corpo vai gritar? Claro que vai. Tem gente que fala, eu não consigo jejuar porque eu sinto dor de cabeça. Claro que você vai sentir dor de cabeça nas primeiras vezes porque você não está acostumado a fazer isso. Mas se você aguentar firme aquele primeiro dia e segundo dia,
No terceiro, o seu corpo já se habitua. O corpo, ele como é que se fala? Se readapta, né? Com o tempo. Então, é uma questão de você querer. É uma questão de disciplina, é uma questão de foco. E Deus tem estratégias para nós no meio da batalha. A batalha é para nos ensinar. Então, assim, em vez de você se desesperar, se desestruturar, ficar aí, né, toda ansiosa, né? Esse período que eu tô passando são períodos assim de muita ansiedade. Eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, então eu tô precisando trabalhar isso em mim, né? Fazendo muita caminhada, correndo, que ajuda, né, a aliviar o estresse, a ansiedade, meditando muito na palavra de Deus, dormindo cedo, né? Tudo isso faz parte, porque se eu sei que a sobrecarga na minha mente é grande, eu preciso agir pontualmente para que eu possa estar pronta para a batalha que eu estou vivendo. Não posso deixar as coisas irem de qualquer jeito, não. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu faço a minha parte e o meu general de guerra, que é o Senhor, vai fazer a dele. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Todos os líderes que Deus usou na palavra de Deus, Deus deu para eles uma ordem basicamente semelhante. Esforça-te. 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 Deus sempre pedia esforço e ânimo desses líderes que ele levantava. Seja forte, corajoso. Deus sempre pedia isso deles. Por quê? Porque a nossa parte Deus não vai fazer. Deus vai fazer a parte que cabe a ele. A parte que cabe a ele já está pronta. É só a gente fazer a nossa parte. E o Senhor, ele tem estratégias específicas para nos dar. Mas a gente precisa estar o quê? A gente precisa estar numa fiação direta com Deus para a gente entender aquilo que ele quer, as direções, para a gente conseguir perceber o que Deus está falando, para a gente ter essa sensibilidade do Espírito, porque ele fala nas pequenas coisas, ele fala na palavra de Deus. Obviamente é importantíssimo você estar lendo a palavra de Deus, mas ele fala muito também assim nos detalhes do dia a dia, da vida. Nossa, como o Espírito de Deus fala. Se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, não tem como uma dica de Deus passar batido por você. Não passa. Nos seus momentos assim de maiores dores que você vai ali às vezes para chorar nos pés do Senhor, quando você vê o Espírito Santo vem com um insight pro teu coração e você até esquece aquela dor e já levanta glorificando, porque você foi ali para derramar sua dor e Deus veio com um insight poderoso. Às vezes tem dores que Deus envia só pra gente poder ir pros pés dele, porque ele quer falar algo conosco. Você tá entendendo? Aqui eu creio que já foi uma direção de Deus para alguém. Se você estiver ligado, você vai entender. Então, mulher de Deus, busque a Deus no meio da tua guerra. A tua batalha não é para te matar, é para te ensinar. Deus está te dando experiência. Então, vá para os pés do teu Senhor, busque a Deus, jejue, ore, leia a palavra do Senhor, concentre a tua mente. Esses dias Deus me deu um versículo na palavra de Deus, está em Isaías 26, eu acho que versículo 3, né? O Senhor conserva em paz aqueles cuja mente está firme nele, porque eles confiam nele, confiam no Senhor. E isso veio igual uma flecha no meu coração, porque eu estava assim muito ansiosa com algumas coisas e o Senhor me deu essa palavra assim pontualmente nesse momento. Eu falei, meu Deus, é isso, né? A minha mente precisa estar firme no Senhor, para que o Senhor me conserve em paz. Ele conserva em paz aqueles cuja mente está firme nele, porque esses confiam nele. Então a tua mente tem que estar firme no Senhor. Você não pode deixar as tribulações, as guerras, batalhas, problemas, situações da vida tirar o teu equilíbrio, o teu foco, que é o Senhor Jesus. Amém, minhas queridas? Hoje eu estava pensando assim, né? Uma das estratégias que eu adotei na vida, na minha vida, principalmente nesse trajeto que eu estou passando, é evitar os problemas. Por quê? Porque eu já estou passando um período de guerra muito grande, então já tenho muitas coisas para resolver. Então, os problemas que eu puder evitar, eu vou fazer, eu vou evitar. Tudo que eu puder evitar de problema, eu vou evitar, porque eu já tenho uns que eu não posso evitar mesmo, eu tenho que lidar com eles. Então, os que eu puder evitar, eu vou evitar. Por quê? Porque aí vai ser menos um na minha lista. Entendeu? Tem gente que às vezes já está em guerra, em vez de ele evitar alguns problemas, não, ele fica entrando em mais problemas, discutindo por coisas banais, fazendo questão de pouca coisa, dando atenção para coisas que não tem nenhum valor. Evita.
Se você já está em guerras que não tem como você evitar, você tem que dar conta, você tem que viver, então o que você pode evitar, evita, porque aí vai ser menos coisas na tua lista. Estratégias de Deus, estratégias que Deus vai dando pra gente no meio da batalha. Então, foque no teu Senhor, busque a Deus, busque intimidade com o Senhor e Deus vai te dar as estratégias corretas e você vai sair vitoriosa nessa batalha, guerreira. Fica firme, fica com essa palavra e que Deus te abençoe.